Então, gente, turma do oitavo ano, né? Vamos então dar início, né, para mais uma videoaula da gente de história, perdão. Hoje o nosso encontro é de história. Tudo beleza com vocês? Então vamos lá, né, gente? Então a gente parte, ou seja, para um novo conteúdo, vai ser o capítulo 3, agora, né, que fala das revoluções inglesas e colonização da América do Norte, né? Então a gente vai começar a observar, né, como foi que deu o surgimento de colonização dos primeiros povos, né, da América do Norte, né, os primeiros povos que foram chegando ali nos Estados Unidos, né, como foi que foi se dando esse processo, né, e esse procedimento. A gente sabe muito bem, né, que os ingleses foi quem colonizou, né, praticamente os Estados Unidos. E a gente também, né, se a gente for observar, né, no ponto de vista de colonização, o professor até já debateu isso em sala, já falou algumas vezes, né, que nos Estados Unidos a gente teve, por exemplo, uma colonização de povoamento, né, assim, galera, não de exploração, né, como houve, por exemplo, em alguns outros países da América, né, como o Brasil, né, como os países que compõem a América Latina, beleza? E com os países que compõem a América Latina, né, a gente tem uma colônia cada vez mais de exploração, ou seja, vieram com o intuito de explorar as nossas riquezas. Não é à toa que os países da América do Sul, né, os países que compõem a América Latina, são todos países subdesenvolvidos, né? E como na América do Norte, né, ou seja, como a América anglo-saxônica, que a gente chama também assim, né, alguns países, por exemplo, Canadá e Estados Unidos, né, ou seja, são países desenvolvidos, ou seja, são países que não tiveram suas riquezas roubadas, né? Ou seja, foram colônias de povoamento, né? E não de exploração como houve no nosso Brasil. Beleza? Então a gente vai começar a entender como foi que foi se dando, né, a origem dos povos, né, dos primeiros povos que aqui chegaram, né? Ou seja, então a gente vai começar a observar as raízes puritanas, né? Ou seja, daqueles povos que eram bastante religiosos, né? Ou seja, eles praticamente governavam, né? Ou seja, eles praticamente estabeleciam sua ética e sua moral perante, né? Ou seja, perante a religiosidade, né? Perante o Deus divino deles, né? Então, a gente vai começar a observar isso aqui agora, beleza? As raízes puritanas. Então a gente começa a dar origem, né? Ou seja, como foi que foi chegando, né? Ou seja, como foi se dando o processo de povoamento e de colonização dos Estados Unidos, né? Ou seja, propriamente da América do Norte, beleza? No outono de 1620, 102 ingleses embarcaram no Mayflower para viajar rumo a uma concessão situada perto da embocadura do rio Hudson, beleza? O Mayflower foi um navio que levou cerca de 102 ingleses para terras norte-americanas, né? partindo do porto da cidade inglesa de Charlton, com o objetivo de povoar e colonizar os Estados Unidos. Ó. Tá vendo? Vem com o objetivo de povoamento, beleza, gente? Não é de exploração, nem de extrair recursos minerais, vegetais, nem nada. Vem com o objetivo de povoar mesmo. Tudo bem? Então, ó, os presbiterianos, né, ou seja, eram as pessoas que faziam a composição destes navios, chamado Mayflower, né, ou seja, tinham diversos povos, porém a maioria, a gente tinha a maioria, né, ou seja, tinham 102 ingleses, né, mas a gente sabe muito bem que tinha a maioria de presbiterianos, né, e o que é que são esses presbiterianos? A gente vai começar a observar agora, né, que são eles os seguidores de uma religião cristã, ou seja, eles acreditam, né, no Jesus Cristo, no Filho de Deus, né, como o Salvador do universo, como, né, o Filho do Criador, do Deus Supremo, beleza? Então, eles são seguidores, né, de uma religião cristã de origem calvinista, muito difundida e praticada na Inglaterra e na Escócia. A primeira igreja presbiteriana fundada foi a da Escócia por volta de 1560, a da Inglaterra, no formato clandestino, foi fundada em 1572. Não tinham deixado ao objetivo que eles vieram para a América do Norte, para os Estados Unidos. Eles não tinham deixado a Inglaterra para escapar a toda forma de governo. Então, né, ou seja, eles não estavam saindo de lá apenas pela forma de governo que existia na Inglaterra. Eles não eram apenas refugiados políticos, beleza? Mas para trocar o que acreditavam ser o mau governo por um bom, ou seja, formado livremente por eles mesmos. Então, eles deduziam que na Inglaterra ocorria um mau governo, né? Ou seja, porque, segundo as ideias e crenças dos presbiterianos, né? Ou seja, um homem ele só alcançava a liberdade, ele só alcançava a autonomia
quando ele, né, ou seja, buscava seus conhecimentos na Bíblia, quando ele buscava seus conhecimentos, né, em um grande ser divino, né, que isso é o Deus, beleza? Então, ó, tanto no plano político como no religioso, acreditavam que o indivíduo só poderia se desenvolver em liberdade, beleza? Entretanto, convencidos de que a liberdade consiste em dar ao homem a oportunidade de obedecer aos desígnios divinos. Ele apenas permitia ao indivíduo escolher o estado que deveria governá-lo e a igreja na qual ele iria louvar a Deus, beleza? Tá vendo que eles tinham aí praticamente uma relação bem íntima, né? Ou seja, o sucesso da vida deles era perante, ou seja, era perante a sua doutrinação perante, né, perante o Deus dele, perante a igreja, perante as doutrinas, né, perante Deus, beleza? Os puritanos, ó, que eram o quê? Que eram um povo, né, também de origem presbiteriana. A gente tem uma segregação de outro povo aí, que são os puritanos. Ou seja, eles têm o quê? Eles têm uma concepção de fé que se originou do calvinismo, que foi largamente praticada na Inglaterra, chegando ao continente americano em 1630, com a política de povoamento e colonização desenvolvida pelos ingleses nos Estados Unidos a partir de 1600. Então, a gente tem novamente, ou seja, reforçando que eles chegaram, né, para povoar, ou seja, chegaram para povoamento e colonização, e não para exploração. Beleza? Por isso que a gente tem, por isso quando a gente vai trabalhar as relações econômicas entre as principais nações, né, o que a gente está trabalhando em geografia, principalmente, a gente começa a observar, né, ou seja, que Estados Unidos, Canadá, assim como Brasil, México, né, Peru, Chile, estão todos no continente americano. Foram todos o quê? Foram todos explorados praticamente pelos europeus, né? Ou seja, todos quem chegaram foram quem? Os europeus, principalmente os portugueses e espanhóis, né? Assim, mas, ou seja, por exemplo, nos Estados Unidos, né, a gente tem um tipo de colonização diferente, ou seja, a gente já tem uma colonização que não é nem de português nem de espanhol, né, mas sim dos ingleses que chegam ali, mas com o intuito de povoamento, né, assim. Beleza, gente? Então, vai se encerrando a nossa primeira videoaula, né, desse novo assunto, né, ou seja, que é das revoluções inglesas, né, da colonização dos Estados Unidos e da América do Norte. Aqui vai se encerrando mais uma videoaula da gente. Então, peguem aí o exercício, né? Hoje o exercício é no caderno, tem aí 4 questões, né? Como foi quando se deu o povoamento da colonização da América do Norte? Quem eram os presbiterianos? Isso tudo eu falei aqui, né? Por que os presbiterianos deixaram a Inglaterra? Em que consistia o plano político e religioso dos presbiterianos, beleza? Responder no caderno, vocês já sabem o procedimento, né? Coloca nome e turma, tira uma foto e me envia por e-mail, tá bom? Lembrando que o professor está anotando quem está fazendo as atividades, tudo direitinho, beleza? O professor está de olho em todos vocês, tá bom, gente? Grande abraço em todos vocês, um grande beijo e até a nossa próxima videoaula. Tchau, gente.